Sakamoto, em primeiro lugar, eu quero partir de uma percepção que me parece que deveria ser lógica, né? Um dos temas de vetos que foram derrubados nesta última terça-feira, por exemplo, a saída temporária de presos, a chamada saidinha. Alguém imagina se o ministro da Relação Institucional do governo fosse outro, se os líderes do governo fossem outros, o resultado seria diferente? Eu acho que parte de qualquer análise desse ponto de vista. O Congresso que nós temos, com a atualidade, com a relação com o Congresso que nós herdamos, inclusive do período passado, se o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fosse líder do governo, se o presidente Arthur Lira fosse secretário de Relações Institucionais, se o líder Luizinho do PP, se o líder Brito tivesse qualquer um desses postos, o resultado da votação seria o mesmo. Porque não se trata de articulação política em relação a temas como esse. Se trata de uma posição estabelecida, consolidada. Uma das fotos que é significado e diagnóstico do resultado da sessão do Congresso Nacional é a foto do selfie de vários parlamentares comunicando, através de suas redes, o resultado daquela votação. É diagnóstico do tempo que nós tivemos. Em relação ao encaminhamento das ações da coordenação política, Sakamoto, logo após o resultado logo após o resultado da reunião do Congresso Nacional de terça-feira, eu fui ao Palácio Planalto, estive com o ministro Padilha, liguei para o presidente Lula e no dia seguinte, no primeiro instante, conversei com o presidente Lula e sugeri que nós tivéssemos a reunião que nós tivemos, que o presidente deliberou e encaminhou corretamente. Sugeri aquela reunião porque eu acredito que, após o resultado, o presidente tinha que receber as informações necessárias do que tinha sido feito, de todos os encontros que a coordenação política do governo promoveu e das razões que levaram àquele resultado. Então, a reunião de ontem, eu fiz questão de fazer contato com o presidente da República e pedir para que a reunião ocorresse para que nós fizéssemos um balanço que eu argumento, que eu acredito que foi um dos melhores balanços da relação de governo com o Congresso que nós Mas, fizemos neste Senador, mas vocês governo do decidiram que presidente vai Lula. ter que ter uma reunião. Vocês decidiram Desculpa, que o presidente Lula vai ter que Thales, participar. não estou lhe ouvindo. O Thales, senhor não está estou me lhe ouvindo. ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou lhe ouvindo. Vocês decidiram que o presidente Lula vai ter que participar agora, toda segunda-feira, de uma reunião com o senhor, com o ministro Alexandre Padilha, com o Jacques Wagner, com o Zé Guimarães. Isso significa que havia um problema e que esse problema, na articulação, vocês tiveram que chamar o presidente a participar dessa reunião, passar a participar ativamente da articulação política. A É, iniciativa, só para responder sobre isso, Thales, a iniciativa e deliberação deste caminhamento foi do próprio presidente. então é Nós, ele que está nós, notando que tem um problema. desculpa, não Então ouvi. é ele que está notando que tinha um problema. Eu acho que isso foi um resultado do diagnóstico e da avaliação que foi feita. É óbvio senador, que, é óbvio que após a sessão do Congresso, reiterando, Raquel e Thales, e fiz contato com o presidente tomou a iniciativa, fiz contato, sugeri a reunião, e a iniciativa é sempre do presidente, o comando é sempre do presidente, e as deliberações a partir das informações são sempre do presidente. Acho que faz parte da dinâmica, da relação política, faz parte da dinâmica, da relação de governo que tem. Faz diagnóstico das situações, e óbvio que governar é a arte de resolver problemas. Problema tem em relação à articulação política, problema tem em relação à infraestrutura, problema tem em relação à economia. A partir de diagnóstico dos problemas que se tem, se procura iniciativas e soluções para os problemas. Foi o senador, mas resultado que fizemos ontem. Teve um diagnóstico, uma análise, pós-diagnóstico, pós-análise, teve encaminhamento desse diagnóstico, dessa análise. Senador, mas o que o senhor está nos dizendo é que o problema é ainda mais grave, ele é mais de fundo. O que o senhor está dizendo é que o governo não tem base
para votar pautas de costumes, pautas que são ditas ideológicas, pautas que são da raiz histórica da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. Porque se a gente for olhar na pauta do projeto do fim da lei das saidinhas lá no Senado, o PT liberou a bancada para votar. Adianta você não lutar pela pauta quando ela está em votação e depois correr atrás do veto? Bom, tem duas questões aí que você colocada, Raquel. A primeira questão, este é o Congresso que saiu das urnas. Nós temos que nos relacionar com este Congresso que saiu das urnas e respeitar o resultado das urnas. É o que esse governo está fazendo. Por isso que eu abri dizendo, temas como este, seja quem fosse, ministro das Relações Institucionais, seja quem fosse líder, o resultado fosse mais. Seria este. Nós tivemos como resultado das urnas um Congresso que tem uma forte presença conservadora e uma contundente ação reacionária de uma bancada identificada com o bolsonarismo, que tensiona a relação a partir da realidade dos tempos que nós temos, que é essa realidade de domínio de redes sociais que eles têm. Isso é uma circunstância. Uma outra circunstância, aí, da sua análise, eu acho que é uma reflexão que temos que ter. Eu acho que para o campo democrático e progressista é necessário um engajamento maior, uma mobilização maior, uma presença maior no debate de todos os temas. Nós não podemos entregar de graça alguns temas, eu nem falo da saidinha, mas nós não podemos entregar de graça temas como, por exemplo, o combate à fake news, que foi tema de um outro veto. Temas como combate à fake news, que estava num veto que se relacionava a criminalizar fake news contra o Estado Democrático de Direito, tem que ter, de fato, um engajamento nosso, tem que ter, de fato, um encaminhamento nosso. Temas caros à nossa tradição política, nós precisamos de um engajamento maior daqueles que são identificados com esse tema. Essa segunda parte é um aspecto que concordo com vocês. Nós, veja, nós não podemos aceitar passivamente uma ofensiva de natureza fascista e aquecê-la como normal. Aí isso é uma tarefa do parlamento e uma tarefa da sociedade. Essa iniciativa fascista teve. Só para te dar um exemplo. Tem 4 vetos que foram adiados. Que nós conseguimos o adiamento desses vetos. Esses 4 vetos que foram adiados, entre vários outros que foram adiados, um deles diz respeito ao veto para proibir atividade agrícola em área de reserva legal, que é um crime funesto contra o meio ambiente. Em relação a essa pauta, não é aceitável que não tenha mobilização da sociedade para que esse veto, que porventura será apreciado, seja mantido. Não é aceitável que depois do que aconteceu, da desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul, a base identificada democrática e politicamente com essa agenda não se envolva, não se engaje para que esse veto seja mantido. Então, só para dar um exemplo concreto, que vetos que ainda virão a ser apreciados.